meu entrevistado de hoje é o juiz Fernando de Castro Farias, diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Catarinenses e que conversa comigo sobre esse assunto que é bastante delicado, que são os direitos humanos. Independente da raça, opção sexual e até religião, todos nós temos direitos e que são assegurados pela Constituição. Mas será que na prática isso realmente vale? E quais são os desafios para quem trabalha com esses direitos? Sobre essas e outras questões eu converso agora com o juiz Fernando de Castro Farias. Doutor Fernando, no geral, a grande maioria das pessoas tem noção do que sejam os direitos humanos? Me parece que no senso comum, para a maioria, essa ideia ainda não está bem assimilada, né, do que sejam os direitos humanos. É importante relembrar um pouco da história das conquistas dos direitos humanos, para a gente poder falar um pouco, abrir um pouco essa questão, essa temática, né? Então, assim, em resumo, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, os países, os estados se reuniram, inicialmente em São Francisco, nos Estados Unidos, né? E depois, isso em 1945, logo após o fim da guerra. Em 1948 vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Declaração Universal dos Direitos Humanos, e traz para o direito escrito, o direito positivado, as grandes questões que a humanidade gostaria que estivessem regulamentadas em leis. Então esse é um grande documento, um ponto de partida dos direitos humanos. Há no senso comum uma ideia de que mas os direitos humanos não cuidam das vítimas. Não, ele nasceu por causa das vítimas. Então, os direitos humanos trabalham as vítimas da violência doméstica, as vítimas de racismo, as vítimas da homofobia. Trabalha, sim, também com a questão das vítimas. Então, para o senso comum, talvez não haja uma noção tão firme do que seja a disciplina de direitos humanos. Atualmente, quais são as questões que estão em pauta quando se fala sobre os direitos humanos? Olha, no Brasil, na minha visão, o sistema prisional é um grande ponto. Assim. Eu comentava que o Fernando Gabeira escreveu um artigo recentemente e falando que o sistema prisional brasileiro é uma bomba relógio prestes a explodir. Na minha visão, essa questão prisional merece muito cuidado dos governos, e não interessa de que partido, e também, infelizmente, apesar de alguns avanços, a gente ainda tem que enfrentar a questão de gênero, o machismo enraizado numa cultura, se é que se pode chamar, né? Mas é uma cultura, uma tradição de sermos machistas, de uma forma geral. A questão da homofobia também, a gente precisa compreender que cada pessoa é livre, inclusive na sua orientação sexual, e que não precisa de nenhuma pessoa para dizer como ela deve ser, né? A questão do racismo também, isso ainda é importante a gente falar muito sobre isso. São algumas das questões importantes a serem discutidas. Tem a questão indígena no Brasil também, que é muito forte a violação aos direitos dos indígenas, mas é um assunto pouco tratado. O assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Brasil, Maurício Santoro, fez uma afirmação dizendo que os direitos humanos no Brasil são uma questão marcada por contradições. Todo passo à frente dado pelo país é seguido por um passo atrás. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo. Inclusive, essa semana, há poucos dias, eu tive um curso em Brasília e a Flávia Piovesan foi uma das palestrantes. Ela que é militante na área dos direitos humanos, ela falou isso também. Olha, um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Porque a gente consegue uma conquista, muitas vezes uma conquista que vem da lei, né? E a gente não consegue a implementação. Então, acontece, como eu falei ainda há pouco, na questão de gênero, e agora mais especificamente na questão da violência doméstica,
O Brasil não tinha uma lei que protegia especificamente as mulheres para dar aquela igualdade de que eu falei, e o Brasil foi condenado na Comissão Interamericana, na Comissão de Direitos Humanos, e foi obrigado a editar uma lei que trouxesse essa proteção às mulheres. Quais são os grandes desafios do Judiciário no que se refere à aplicação dos direitos humanos atualmente? Me parece que nessa linha do que eu falei, de garantir esses direitos, de zelar pelo cumprimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais previstos na Constituição e também nos tratados internacionais que versam sobre essas questões. E um ponto interessante da atuação do Judiciário é que, na minha visão, nós poderíamos ser atuar um pouco mais na questão da prevenção, para que esses delitos não ocorram. Mas como a gente faz isso, né? O Judiciário sozinho não tem condição de fazer isso. Então, buscar parcerias com o pessoal da educação, da pedagogia, da área da saúde. O senhor é diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação de Magistrados Catarinenses. Quais são os projetos ou os trabalhos desenvolvidos pela associação sobre esse tema? Eu estou há algum tempo, tenho um colega, o Rodrigo Coelho, que trabalha comigo também na comissão, e o nosso trabalho tem sido esse, de realizar eventos, né, e de tentar difundir essa cultura de respeito aos direitos humanos, e nessa condição de diretor aqui da MC, eu também integro a Comissão de Direitos Humanos da AMB, em Brasília, e lá nós temos uma série de trabalhos de prevenção à tortura, enfim, de várias frentes de trabalho que são realizadas lá. E agora aqui em Santa Catarina eu integro também um grupo de trabalho que vai trabalhar a questão do racismo. E falando agora sobre um tema bastante delicado e também polêmico, como é que os direitos humanos se fazem presente em questões como o aborto, por exemplo? Esse é um ponto complexo, né, extremamente complexo. Um autor italiano, Ferraioli, ele diz que essas questões elas representam um juízo de valor. Então, fica a critério de cada pessoa. Tá? Não há assim claro, muitos dos defensores dos direitos humanos se posicionam a favor da possibilidade de aborto, e o próprio Ferraioli menciona que deveria haver um prazo, né, logo no início da gestação, independente se a ciência considera que ali é vida ou não. Isso é muito complexo dentro da ciência também, a partir de que momento começa a vida. Alguns defendem a partir da concepção, outros do nascimento, outros da formação do cérebro, enfim, é uma questão muito complexa, mas ele diz que há necessidade de um tempo para que a mulher decida se ela quer ter o filho ou não. A AMC, a nossa associação, não trata disso, não é o nosso papel aqui tratar dessa temática especificamente. E, como eu disse no início, é um juízo de valor. Então, cada um, com as suas convicções, as suas crenças, enfim, faça o seu juízo a respeito. E falando agora sobre a população carcerária, há uma interferência dos direitos humanos no que se refere à segurança e ao bem-estar dessas pessoas? Nós temos que ter em mente o seguinte, a sanção a quem comete um crime, e isso eu não estou falando de quem ainda nem foi julgado, porque nós temos um grande número de pessoas que sequer têm uma sentença. Ela ainda está aguardando o julgamento e está aguardando presa porque o juiz entendeu que há um motivo para isso, de perigo ou de fuga, ou que aquela pessoa representa um perigo, enfim, há alguns requisitos nesse ponto. Mas, mesmo as pessoas já condenadas, nós temos que ter em mente que a sanção que o Estado pode dar a ela é a sua privação da liberdade. Nós não podemos ir além disso. E hoje a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque o sistema prisional pode sim ser um sistema de retroalimentação de violências que ocorrem lá dentro, de dependências que as pessoas que entram lá têm em relação a determinados outros que já estão lá. Então é uma questão muito importante
Nós temos que discutir isso. O sistema prisional no Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal já fez uma série de críticas num julgamento, declarou um estado inconstitucional das coisas, né, em relação ao sistema prisional, determinou uma série de recomendações ao Executivo para que, em termos de orçamento e de melhorias, então assim, é um sistema que preocupa e que nós temos que pensar isso. Não adianta só achar que é solução tirar as pessoas do convívio e jogar lá. Tá? Tem que ter um mínimo para que essas pessoas voltem com uma nova perspectiva, né, em relação a onde ela vai se inserir novamente, que é no seio da sociedade. E sobre essa percepção que grande parte da opinião pública tem de que os direitos humanos só servem para proteger os bandidos, o que o senhor acha que deve ser feito para se mudar essa visão? Educação. Não tem outra forma de se mudar essa ideia de que defensores de direitos humanos só se preocupam com bandidos. Não é verdade. Não é verdade. Quando a Maria da Penha sofreu tentativas de homicídio por parte do marido e o Estado brasileiro não deu uma resposta adequada ao caso dela, foi o pessoal dos direitos humanos que foi até a Comissão de Direitos Humanos para pedir providências, porque o Brasil não tinha dado uma resposta adequada àquele caso. Então foi para atender uma vítima de um crime que os direitos humanos foram, o pessoal que trabalha com isso foi até a Comissão de Direitos Humanos e pediu uma punição do Estado brasileiro, que foi punido e teve que editar uma lei que por isso ganhou o nome de Maria da Penha. Então, a ideia é sempre de proteção das vítimas também. E aí pode ser as vítimas de crimes de racismo, de violência doméstica, de homofobia. Então é uma falsa ideia que se disseminou pelo senso comum de que os direitos humanos só se preocupam com os que estão presos. Não é verdade. Há uma preocupação com eles também, mas com todo mundo que é vítima de crime das várias formas, né? Tá? Então eu acho que é com educação, mostrar que é feito esse trabalho para que a gente possa mudar um pouco essa cultura. Muito obrigada, Dr. Fernando, por essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!